Olá, estamos seguindo nos estudos da oração do Pai Nosso. E o versículo que falaremos nesse encontro está em Mateus, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Seria bom fazermos uma retrospectiva do estudo anterior, que o tema foi o sustento inabalável. Quando estudamos esse tema, algumas perguntas foram colocadas. Por que devemos pedir para Deus suprir as nossas necessidades? E por que não as vaidades? Por que a oração e o trabalho andam juntos? Qual o sentido da oração, o pão nosso de cada dia? E como podemos repartir o pão com o nosso próximo? Bem, o tema do estudo de hoje é perdão gera perdão. O texto bíblico diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Com certeza nós já emprestamos dinheiro dos outros ou já emprestamos nosso dinheiro a alguém. Mas a pergunta seria: alguém já deixou de te pagar o que devia? E como você agiu diante disto? Se olharmos para a tocante história bíblica de salvação, veremos o quanto somos devedores a Deus, o nosso Pai. Temos dívidas impagáveis com Deus e não podemos saldá-las. Nossas dívidas são os nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nascemos pecadores. E o Salmo 51, versículo 5, nos deixa claro isto. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Muito mais do que pão para o nosso corpo, precisamos, sobretudo, do perdão por sermos pecadores. Jesus pagou integralmente com sua morte o preço para o nosso perdão. Nos basta apenas arrependimento e fé em Jesus. Mas o perdão para nosso dia a dia diante de Deus depende da minha intencionalidade de perdoar a quem me feriu. E é esse o único item da oração do Pai Nosso que Jesus amplia, mostrando que o perdão divino a nós está condicionado ao perdão que concedemos ao nosso próximo. O perdão vertical só acontece quando o horizontal é uma realidade. Vejamos os versículos 14 e 15 desse mesmo capítulo 6 de Mateus que estamos estudando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A palavra pecado não é muito popular em nossos dias. A maioria não quer ser tratada como pecadores merecedores do inferno. O problema é que a maioria tem um conceito equivocado do que significa ser pecador. Estes, por exemplo, estariam perfeitamente de acordo em que o ladrão, o bêbado, o assassino, o adúltero ou até mesmo o blasfemo são de fato pecadores. Mas eles não são culpados de nenhum desses pecados, porque vivem decentemente, têm vidas respeitáveis, nunca foram levados ante os tribunais, nem foram encarcerados e nem apareceram na página de notícias policiais. Portanto, eles se sentem que o pecado não tem muito a ver com eles. A palavra dívida, que aparece no Pai Nosso, significa literalmente pecado. Significa não pagar o que se deve e deixar de cumprir um dever. Não há quem possa dizer que, em sua vida, cumpriu de maneira perfeita todos os deveres para com o seu próximo e para com Deus. Tal perfeição não existe entre os seres humanos. Quando examinamos de perto o significado da palavra pecado, damos-nos conta de que é uma enfermidade universal, da qual participam todos os homens. É muito possível que na mesma pessoa se deem a respeitabilidade exterior,
aos olhos dos homens e a pecaminosidade interior perante Deus. Todos os seres humanos, sem exceção, precisam repetir esta repetição do Pai Nosso, pois a Bíblia é clara ao declarar em Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E ainda mais em 1 de João, capítulo 1, 8 e 9, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não somente precisamos dar-nos conta de que precisamos repetir mesmo essa petição do Pai Nosso, mas também devemos estar conscientes do que estamos dizendo ao fazê-lo. Entre todas as petições do Pai Nosso, esta é a mais temível. Ela é condicional. Perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. Mateus seguirá com este tema nos 2 versículos seguintes, explicando da maneira mais clara possível que, segundo Jesus, se nós perdoarmos a outros, Deus nos perdoará. Mas se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. É bem evidente, então, que se repetirmos esta petição quando há algo que nos separa do nosso próximo, quando ficam disputas sem resolver em nossas vidas, o que estamos dizendo a Deus é: não nos perdoes. Se dissermos, nunca perdoarei a fulano de tal pelo que me tem feito, se dissermos, nunca esquecerei o que Beltrano me tem feito, e contudo fazemos uso dessa petição ao repetir o pão nosso, estamos deliberadamente pedindo a Deus que não nos perdoe. O perdão humano e o divino estão indissoluvelmente relacionados entre si. Não é possível separar nosso perdão ao próximo e o perdão que esperamos receber de Deus. Ambos estão ligados e são interdependentes. A grande realidade do significado dessa petição deveria, ao repetirmos o Pai Nosso, de nossos lábios, silenciarem ao chegar a perdoa-nos e refletirmos mesmo sinceramente a quem deveríamos perdoar antes de completar a oração. Jesus contou-nos a chamada parábola do credor incompassivo, registrada em Mateus capítulo 18, dos versículos 23 ao 35, que não se dispunha a perdoar seu devedor, embora ele mesmo tivesse sido perdoado pelo seu Senhor. Essas palavras de Jesus ensinam que a prova que você e eu fomos perdoados por Deus é que perdoamos uns aos outros. O homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue vertido por Cristo e nada mais é o indivíduo que sente necessidade de perdoar a outros. Não pode mesmo evitá-lo. Se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, então nossos corações serão quebrantados e não poderão mostrar-se duros, e nós não poderemos recusar o perdão a quem nos tiver ofendido. Se você está recusando a perdoar a quem quer que seja, então quero sugerir-lhe que provavelmente você nunca foi perdoado por Deus. Veja como Jesus termina a parábola do capítulo 18, o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E tem mais. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Isso está em Mateus no capítulo 18, versículo 21. E Pedro estava, como quem diz,
vamos pôr um limite nessa questão de perdão. Sabe o que Jesus respondeu? Claro que sabem. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A referência está em Mateus capítulo 18, versículo 22. Quem gosta de guardar rancor contra alguém não se deve atrever-se a aproximar-se de Deus em busca de misericórdia e de perdão, né? Se guardamos ressentimentos e contabilizamos os males que nos fazem e não queremos perdoar, então Deus reconhecerá que o nosso pedido de perdão é pura hipocrisia. Finalizando com as palavras de Jesus em Marcos, no capítulo 11, versículo 24 até o 26, diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele já havia falado que o oferecimento do perdão precede nossa adoração e nossa oferta a Deus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Este texto belíssimo está em Mateus, e já estudamos o capítulo 5, dos versículos 23 ao 24. Será que há em sua mente, ou melhor, em seu coração, alguma pessoa que deva ser perdoado por você agora? Pense. Peça ao Espírito Santo para tocar no seu coração, iluminar o seu coração. E ore e perdoe, se assim o Espírito Santo apontar isso ao seu coração. Quero deixar algumas perguntas para vocês pensarem. Por que, se não perdoarmos os outros, não somos perdoados por Deus? Qual o significado da dívida? Qual deve ser a nossa atitude com relação ao pecado? Qual o resultado do perdão de Deus? Quantas vezes devemos perdoar, de acordo com Mateus 18, dos versículos 21 e 22? E por que a oferta e o perdão estão relacionados? Quero deixar também aqui um versículo para memorizar. Está em Lucas, no capítulo 17, versículos 3 e 4. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para ele dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Perdoe-lhe. Isto mesmo. Que tempo precioso que tivemos nesse encontro, não é? Meu desejo é que não somente sejamos informados com a beleza deste ensino, mas profundamente tocados e transformados pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo encontro.